Mais um 3x4, podcast de política do Brasil de Fato. Estamos ao vivo em formato videocast para você não só ouvir, mas também assistir às análises semanais dos principais acontecimentos e da conjuntura política do país. Eu sou Rodrigo Gomes e nessa semana eu sigo na tarefa de substituir os meus colegas Igor Carvalho e Nara Lacerda, que são os apresentadores oficiais do programa, mas estão em férias. Na próxima semana a Nara já estará de volta aqui na condução do 3x4. Também comigo hoje estará participando a Nicole Oliveira, diretora do Instituto Araiara. Bem-vinda, Nicole, tudo bem? Oi, Rodrigo, bom dia, obrigada. Bom dia, bem-vinda à participação de hoje, Nicole. Você também pode acompanhar o nosso podcast no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram e no Facebook. Também ele fica disponível nos principais tocadores de podcast, como o Spotify. E você pode mandar sua mensagem para a gente aqui ao vivo, através do chat no YouTube. E também nos ouvir na Rádio Brasil de Fato, nos 98,9 FM aqui na Grande São Paulo. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, está sendo realizada em Belém, no Pará, no coração da Amazônia, até o próximo dia 21. Considerada a COP como uma das maiores participações da história, tanto popular quanto de países representados, o espaço carrega a expectativa de que um acordo sólido seja estabelecido entre as nações para mitigar as mudanças climáticas, reduzir as emissões de gás carbônico e avançar na transição energética. Porém, não são poucas as contradições desse espaço. Corporações transnacionais recebem um grande destaque e influenciam o debate, enquanto a participação popular fica apartada do espaço de decisões e é tratada quase como um adereço nas negociações realizadas pelos representantes diplomáticos que ficam na zona azul da COP. No 3x4 dessa semana, nós vamos analisar essa situação e tentar entender um pouco quais são os limites e quais são as contradições da COP30. Nicole, queria começar trazendo justamente essa discussão, né? A COP teve início com a cúpula de chefes de Estado no dia 6 de novembro. O tom inicial foi bastante otimista, de avanço nos acordos, sobretudo em relação às metas de emissões. E eu queria ver como que você avalia esse primeiro momento, né? Esse tom otimista inicial da COP. A gente pode considerar que realmente vamos ter avanços? Olha, o otimismo com certeza existiu, mas nós temos um pouco de dúvidas a respeito dos avanços. A agenda está movendo muito rápido, né? Foi a primeira vez em muitos anos em que conseguiu se acordar uma agenda tão rápido assim. E aí o que nós estamos nos perguntando é o que precisou ser negociado para essa agenda conseguir avançar, né? E tem uma outra questão, que dos discursos feitos na cúpula dos líderes, especialmente pelo Brasil, né? O Lula fez 3 discursos durante a cúpula, foram otimistas, foram focados na transição energética justa, no phase-out dos fósseis, mas o que nós vemos na realidade brasileira é que não existe um plano no Brasil de transição energética. Então, também fica a dúvida de quanto será que a gente vai conseguir realmente implementar toda essa agenda que está sendo discutida nas negociações. Tá certo. Hoje também participa com a gente aqui no 3x4 a liderança do MST, João Pedro Stedley. João Pedro, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Rodrigo? Um grande abraço a todos que nos acompanham pelas Legal. ondas da Brasil de Fato. Legal, João Pedro. Queria já estender a ti essa pergunta, né? A COP teve início aí com um tom muito otimista, começou com perspectivas sendo exaltadas de que as coisas iam avançar. Como que você está vendo esse início da COP, João Pedro? Bem, nós já comentamos em diversas oportunidades, de maneira pública, que
que o MST tem uma visão crítica das COP, porque na prática se reúnem lá nas chamadas rodadas de negociações os governantes do Norte, que são os maiores poluidores, e grandes empresários. E, no fundo, o que eles buscam é apenas alternativas de negócios, com uma pantaia, como dizem os espanhóis, de capitalismo verde. Mas os acordos, mesmo quando eles fazem de maneira mais séria, como foi o acordo na COP de Paris, como foi no acordo da COP de Copenhague, que poderiam ter colocado algumas mudanças para frear o aquecimento global, depois eles não respeitaram. E não há nenhum organismo internacional que consiga fiscalizar e impor as deliberações que eles tomam nas COP. Então, do ponto de vista dos movimentos populares, é claro, nós fomos a Belém, estamos lá em milhares de militantes, mas é muito mais para protestar, para manifestar que os movimentos populares, nós temos uma outra pauta, nós temos outras propostas e não temos nenhuma ilusão que as nossas propostas e que as nossas sugestões sejam acatadas no espaço oficial. Porque o espaço oficial está contaminado por esse DNA de origem, que no fundo eles não têm nenhum interesse em tomar medidas concretas que arrefeçam o problema do aquecimento global, que diminua a emissão de gases, porque isso faz parte do modus operandi com que o capitalismo está organizando a produção e com que o capitalismo está afetando a natureza e a agricultura. Eu li, por exemplo, nos jornais, ouvi no Jornal Nacional, por exemplo, quem nos acompanha deve ter visto também, foi anunciado que lá num dos espaços da COP, o agronegócio aceita interromper o desmatamento, para que não precisa mais desmatar para seguir com o modelo do agronegócio. Muito bem. Então, se há essa vontade política mesmo, por que eles não aceitam nós aprovar um projeto de lei desmatamento zero? De hoje em diante não se derruba mais nenhuma árvore, não só na Amazônia, mas em todos os biomas brasileiros. Porque isso é uma condição de começar do zero. Vamos começar não derrubando mais nenhuma árvore. Passo seguinte, vamos botar o dinheiro, em vez de botar em especulação do crédito carbono, vamos botar o dinheiro em planos nacionais de reflorestamento, para encher de árvore nas cidades e nas áreas degradadas. Então, por esses elementos que estou compartilhando com vocês, nós estamos muito céticos com os resultados. Ainda que a imprensa faça loas, que homenageie fulano Beltrano, que nós tenha recebido até o príncipe da Inglaterra. Câmbio, Rodrigo. Na prática a gente vai vendo que acaba sendo um grande espaço de negócios, um grande espaço para cooptação, esse espaço da COP, né? Mas ela começou alardeada como uma das maiores reuniões com a maior participação popular, né? O Lula falou muito nesse sentido, com garantia de milhares de participantes na Zona Azul, que são as zonas efetivas de negociação da COP30. Mas, Nicole, queria levar para você essa questão agora também. Até que ponto essa participação consegue efetivamente incidir nesses acordos sobre o meio ambiente, né? Pois é. Primeiro, bom dia, João Pedro, um prazer revê-lo.
E sobre a Zona Azul e a participação popular, ela é limitada, né? Existe sim uma participação importante. Então, nós vemos hoje as comunidades originárias, os povos tradicionais A gente teve um indígena grande. Nicole, a gente teve um pequeno travamento, eu acho que na sua conexão de internet, e daqui a pouco a gente retoma aqui com ela, mas eu vou continuar aqui na nossa conversa com o João Pedro Stedley. João Pedro, a gente estava falando inclusive do agronegócio, né? E o MST realizou uma grande manifestação na AgriZone, que é surreal, assim, de a gente colocar aqui em questão, que é uma área especial para o agronegócio que foi constituída no espaço da COP, pela Embrapa, né? E nessa manifestação foi denunciado muita cooptação da COP pelo capitalismo, né? De que forma que o capitalismo vem cooptando a COP, assim? De que forma mais no detalhe você poderia trazer para a gente essa questão de como o capitalismo verde, né? Como tem se falado agora, vai ocupando esses espaços e usando para negociação? Bem, a presença dos capitalistas, que são os principais responsáveis pelo aquecimento global, pelas agressões à natureza, eles são muito espertos. Tem muitos advogados, tem muitos publicitários. Então, eles procuraram atuar em todos os espaços da COP. Estão presentes na Zona Azul, onde se inscreveram como, digamos, figuras que interessam debater o tema. Estão presentes em outros espaços, ainda que apareçam como alternativos. E o que tu citaste aí, que chamou a atenção de todo mundo, porque, paralelo à COP, a Embrapa, que deveria ser e é uma empresa pública para cuidar de todos os interesses, montou lá estantes numa área dela, aonde estavam presentes na prática todas as grandes empresas transnacionais que são corresponsáveis pelo aquecimento global. Então, vira um teatrinho, né? Um jogo de mentira entre as declarações bem intencionadas dos nossos governantes e, por outro lado, empresa pública como a Embrapa se prestando a esse desserviço. No caso específico do agronegócio, para dialogar com os nossos ouvintes, o principal problema que nós temos do aquecimento global responsabilizado pelo agronegócio é em duas áreas. Primeiro, o agronegócio como modelo de produção agrícola, ele usa de forma intensiva os agrotóxicos. E os agrotóxicos matam toda a biodiversidade. Numa área de soja, você vai ter só soja, só cana. Numa área de pecuária bovina, você só tem pasto. Tudo mais foi matado. E ao transformar essas áreas monocultivas, ao agredir o meio ambiente, você está alterando o regime de chuvas daquele território. Porque as chuvas que vêm da Amazônia, né, para elas serem distribuídas no nosso território e não ter mudança climática, elas precisam que as árvores sejam as captadoras, são as árvores que chamam a chuva. Né? E ao não ter árvores, essas chuvas passam por cima dos territórios e acabam caindo de uma forma concentrada apenas num território, do que provoca, então, as chuvas torrenciais, as enchentes, os tornados, etc. E tal como todo dia nós estamos vendo na imprensa. Então, se o agronegócio quiser contribuir para não seguir as mudanças climáticas, ele tem que se comprometer a não usar mais agrotóxicos e fazer uma migração tanto para aquilo
que agora a academia está chamando de agricultura regenerativa, quanto para a agroecologia, que eles não gostam de citar. O segundo problema que o agronegócio tem no Brasil é a pecuária bovina. Nós temos 280 milhões de cabeças de gado bovino. Essa pecuária bovina ocupa mais de 100 milhões de hectares. Toda a área está degradada, que precisava ser reflorestada para voltar ao equilíbrio. Mas mesmo que nós não reflorestássemos, as fezes dos animais estão tão concentradas que elas emitem o gás metano. E para os nossos ouvintes acompanhar, segundo os cientistas, dos gases de estufa, que são os que causam aquecimento global, 50% no Brasil é originário do gás metano da pecuária bovina. 25% dos gases são provocados pela derrubada das árvores, da mata, e então isso provoca um desequilíbrio com essa emissão de gases. E, por último, 25% é do uso de combustíveis fósseis, no caso, gasolina, petróleo, nas grandes cidades, pelo uso também abusivo do transporte individual, que cada um tem que usar para ir trabalhar, e lá no escapamento vai o custo social que isso tem. Então, quando o agronegócio vai a Belém e fica fazendo só propaganda, né? O agronegócio é que produz alimentos, o agronegócio é a solução, não é o problema. É uma grande mentira, na verdade. Os únicos que estão se beneficiando dessa falácia são os seus agentes publicitários, que devem estar cobrando uma boa grana nessa conta de como transformar o agronegócio palatável. E também a Dona Globo deve estar ganhando muito dinheiro, porque toda noite eles inserem as propagandas do agro é pop, o agro é moderno, que essas propagandas são pagas para a Globo pelo Bradesco, pela Fiat, pela empresa, pela John Deere, pelas grandes transnacionais, que são, na verdade, os que sustentam o agronegócio. Pela propaganda da Globo, você percebe didaticamente quem é, no fundo, que sustenta o agronegócio, esse modelo, e se beneficia dele. Os bancos, daí o interesse do Bradesco, do Santander, etc. E, do outro lado, as empresas transnacionais que vendem o agrotóxico, que vendem as máquinas, que vendem o agroquímico, para manter o modelo do agronegócio. Câmbio, Rodrigo. João Pedro, com explicações muito objetivas e muito claras, né, sobre as questões todas que estão colocadas nessa contradição. Os nossos espectadores aqui no YouTube estão destacando, João Pedro, a clareza da sua resposta, né, que traz para a gente, desmistifica, né, essa questão de como não adianta apresentar soluções verdes para um modelo de produção que não é verde, que não preserva, que não cuida, né. Mas a gente estava falando com a Nicole Oliveira, diretora executiva do Instituto Araiara, ela voltou com a gente, e eu queria retomar, Nicole, contigo aquela questão que a gente estava falando dessa participação popular, né? A gente tem uma grande participação ali na Zona Azul da COP, a gente tem esse alarde de que é uma das maiores participações populares da história da COP, mas até que ponto essa participação consegue realmente incidir no debate e trazer questões como as que o João Pedro trouxe para nós agora, né? Não basta simplesmente você dizer que agora no agronegócio nós vamos ter uma produção que garante certa preservação. Não, esse modelo é ruim, mas quem vai lá dizer que esse modelo é ruim? Como que pode se incidir nesse debate? Bom, é muito difícil incidir no debate se você não for do setor privado e um lobista ou de uma petroleira ou do agronegócio, né? Hoje a gente vê uma participação popular muito maior nas COPs, então realmente a participação popular, ela não só em número ela está maior, mas em qualidade, né? A gente vê muitos povos indígenas, muitos povos originários e movimentos sociais
trazendo debates importantes e eventos relevantes para dentro da COP, seja na Zona Azul, seja na Zona Verde, seja propondo cartas, fazendo manifestações ali dentro ou fora, né? Então, existe sim, e pela imprensa alternativa, né? A imprensa não tradicional. Então, existe sim hoje uma participação social muito maior, especialmente dos povos indígenas. Não dá para dizer o mesmo dos povos quilombola, que ficaram sem credencial até o último minuto, e ficou muito complicada a participação dentro desses espaços. A COP ela é um lugar onde é muito fácil de se encontrar um negociador, um diplomata no corredor. Tem muitos políticos também que estão aproveitando a COP para fazer seus palanques públicos para as eleições. Então, a gente consegue, inclusive, abordar algumas pessoas, perguntar qual que é o posicionamento a respeito de uma lei ou outra, né? Então, é possível, inclusive, trazer uma certa incidência da agenda doméstica lá para dentro, mas não é o foco. O foco, com certeza, são as negociações da COP. Agora, pelos estudos todos que estão sendo feitos, existe o lobby do petróleo e do agronegócio incidindo e influenciando, inclusive, o texto das negociações, o que entra na agenda e o que não entra. Existem lobistas do setor privado entrando na COP com credencial dada pelo governo, né? Então, o próprio governo tem, não só do Brasil, mas os governos, têm permitido a entrada de lobistas. Uma pessoa entra com uma organização, ela pode acompanhar as negociações, então ela pode entrar na sala de negociação, o que nem a imprensa pode. Então, essa entrada. A gente estava aqui com a Nicole, a gente teve um pequeno problema novamente de conexão e a gente vai tentar restabelecer aqui para que ela prossiga, né? Era uma. Nicole, já está nos ouvindo novamente? Eu estou ouvindo, eu peço desculpas. A internet em Belém está bem difícil de conseguir uma boa internet. Vocês estão me Imagino. ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Sempre que a gente junta muitos milhares de pessoas, fica mesmo muito complicado qualquer funcionamento de internet. É impressionante. Mas você trazia uma questão muito importante, que é esse acesso fácil dos lobistas às negociações da COP, enquanto as participações populares não conseguem essa participação. Pode prosseguir. Obrigada. E não sei se vocês ouviram essa parte, mas esse crachá de observador, que é dado para algumas organizações, né, as organizações observadoras, podem entrar nas salas onde estão acontecendo as negociações. Então, o acesso desses lobistas aos diplomatas, às negociações, influenciar, olha, não quero que apareça esse termo, por exemplo, combustíveis fósseis, né, o phase out, que eles chamam, que é a descontinuidade dos combustíveis fósseis, é uma das questões que, em 30 anos de COP, só apareceu essa palavra da redução, nem foi descontinuidade, mas foi uma redução gradual dos fósseis. Apareceu só uma vez em 30 anos, uma vez apareceu o carvão mineral. Então, nós estamos muito frustrados mesmo com o processo, e com essa influência toda do setor privado. Existem vários estudos sendo feitos pela sociedade civil, pelos movimentos sociais sobre essa influência, tem sido feita uma oposição. Algumas questões, como, por exemplo, a adaptação justa, né, considerando as comunidades e a distribuição de recursos, é uma pauta que hoje entrou e que até algum tempo atrás nem se falava em considerar as comunidades mais impactadas. Então, a gente vê que, pouco a pouco, existe uma influência positiva da sociedade civil e dos movimentos sociais, mas comparado com a influência da indústria fóssil e do agronegócio, é muito menor, né? A balança está pesando muito mais para o setor privado. É isso, e a gente está falando aqui muito das empresas, mas a gente também tem algumas ausências significativas nesse processo de negociações da COP. Os Estados Unidos, governado pelo presidente Donald Trump, que é um negacionista climático também, além de outras questões mais graves até, tão graves quanto, na verdade, não diria mais graves necessariamente, estão ausentes das negociações da COP, né? E é curioso que a taxa de emissão per capita dos Estados Unidos de gases
do efeito estufa é 8 vezes maior que a da Índia e 2 vezes maior que a da China. E aí um país com esse grau de responsabilidade nas mudanças climáticas se nega a participar dessas discussões. João Pedro, como que você vê essa ausência dos Estados Unidos em participar? E o quanto que isso também não impacta nesse processo de que a COP não consiga efetivamente avançar? Porque se você não vai ter... Já é difícil cumprir os acordos que a gente tem, né? Os acordos de Paris de 2015 avançaram muito pouco efetivamente. E aí os países que são mais responsáveis por esses processos de mudanças climáticas se negam a participar dessas discussões. Como que você vê isso? Bem, eu queria fazer um comentário mais geral, mais amplo. Na verdade, hoje nós estamos vivendo uma crise do capitalismo como modo de produção, como modo de expoliação. E esse capitalismo em crise, então ele tem adotado a tática de, em primeiro lugar, ir lá para a natureza e se apropriar dos bens da natureza para transformar aqueles bens em mercadoria. E com isso eles adquirem uma taxa de lucro fantástica. Quando a Nestlé vai lá no aquífero Guarani, retira a água, é de graça, ela não é fruto do trabalho humano. Bota numa garrafinha, que não custa nada, e nos vende a R$5. Taxa de lucro da Nestlé na exploração da água é de 400%. A taxa de lucro na indústria de laticínio, que é a taxa de lucro média de todo mundo, é 13%. Então, o próprio capitalismo está gerando essa crise ambiental. É o capitalismo que está gerando aquecimento global. É o capitalismo que gerou desequilíbrio na natureza, como dei os exemplos também com o modelo do agronegócio, que é a forma do capitalismo dominar a agricultura nesse momento. E a outra tática que os capitalistas e seus governos têm adotado nesses tempos de crise e que afetam gravemente o meio ambiente são os conflitos armados, as guerras, né? Você imagina o que agride o meio ambiente, aqueles bombardeios, né? As destruições, os tanques, as bombas, né? Então, o capitalismo precisa das guerras para destruir capital instalado, para destruir essa mercadoria, que são as armas e as munições. E ele destrói a vida humana ao matar milhares, milhões de pessoas, né, nesses conflitos armados. Bom, então esse é o cenário mais geral que nós temos que estar se dando conta. Há uma crise do capitalismo, isso provoca uma crise ambiental, e as duas movimentos ou táticas que eles estão adotando só agravam a crise ambiental. Então você agora vai botar eles numa mesa e achar que eles vão mudar? Não vão mudar. Então eu acho que até o Trump foi muito honesto. Não, eu não vou perder tempo e ir a Belém. E de fato, é isso. Né? Porque na crise geral do capitalismo, como até o Lula às vezes se refere, uma das contradições que essa crise gerou é a crise de governança mundial. Significa o quê? Que os acordos internacionais não são mais respeitados pelos governos. Olha que contradição. Então, a crise do capitalismo é internacional, os conflitos armados são internacionais, as agressões aos meio ambiente pelas petroleiras, pelas mineradoras, são internacionais, porque abastecem o mercado mundial de minério, de petróleo, né? Porém, os governos nacionais não se submetem a isso. Então, nós estamos diante de um dilema. Como enfrentar esse problema que é internacional se os governos nacionais não respeitam? Ou, às vezes, até grupos de países. Vou dar o exemplo que afeta a nós. Antes
há 5 anos atrás, havia uma correlação de forças mais progressista no Parlamento Europeu. Tá? Até porque na Europa tem uma consciência ambiental maior do que em outros países. Pois bem, o Parlamento Europeu aprovou que não deveria mais importar nem soja, nem carne bovina, se essa soja e essa carne bovina tivessem sido produzidas em áreas desmatadas. Era uma medida interessante, porque isso afetava as exportações brasileiras da região amazônica. Hoje, a região amazônica, chamada Amazônia Legal, ela é responsável por 50% das exportações de carne bovina. Na soja, quase isso, em função da produção que é feita lá no Mato Grosso, ou também nas áreas de cerrado, que foi também desmatado. Então, se aquela medida entrasse em vigor, e isso colocava certas restrições e afetaria as empresas transnacionais, que são os exportadores. Não? Porém, muda os governos nacionais. O Parlamento Europeu virou mais de direita. O que eles fizeram? Adiaram a aplicação dessa lei. Ou seja, continua tudo como dantes no quartel de Abrantes, como diz o ditado popular. Então, o que eu queria chamar a atenção é isso, que há, nesse momento, uma contradição, porque o problema é internacional, mas os governos nacionais poderosos não respeitam. Então, é esse o tema que os movimentos populares e que a academia, que os cientistas, que as ONGs, deveríamos nos debruçar para tirar lições e nos darmos conta que nós só temos uma saída, é fazer a pressão popular nos nossos países. Câmbio, Rodrigo. E a gente vai falar bastante dessa pressão popular daqui a pouco, João Pedro, mas vamos aqui para o nosso intervalo. E antes de continuar a nossa análise, eu quero te fazer um convite. Vocês gostam do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato? Então ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional não conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Quem apoia leva lembranças especiais aqui do Brasil de Fato. Não deixa de participar. E se você tem algo a dizer aqui sobre o 3x4, dá dicas, sugestões, propostas de temas para a gente conversar, compartilha conosco deixando seu recado lá no Spotify ou aqui também no YouTube do Brasil de Fato. Logo abaixo da descrição desse episódio lá no Spotify, você pode fazer comentários e deixar a sua contribuição para a gente fazer o 3x4 cada vez mais interessante. Bora retomar aqui o nosso debate de hoje falando sobre as contradições da COP30 em Belém. Estamos aqui com a professora da Universidade, com a Nicole, que é representante diretora do Instituto Araiara, e com o João Pedro Stedley, liderança do MST. Nicole, queria retomar contigo, a gente estava falando sobre essa questão da presença do lobby e também da cobertura da imprensa, né? A gente tem visto uma narrativa muito otimista na imprensa e até uma exaltação a questões muito laterais da COP, a preços dos alimentos na COP, a atividades paralelas ali, divertidas da COP, a esses espaços de integração, mas na sua avaliação, essa cobertura ela condiz com a realidade do que está sendo discutido em Belém? A gente não vê, por exemplo, tanto espaço para a cúpula dos povos, que está acontecendo paralela à COP, ou para a Casa dos Povos, ou para outros espaços onde estão os movimentos populares, né? Como que você avalia essa cobertura da imprensa? A imprensa ela tem criado algumas cortinas de fumaça para não tratar da agenda em si e não abrir muito espaço para expor exatamente essas contradições que nós estamos falando aqui nesse programa, né? Então, o preço da coxinha, realmente, comer uma coxinha, um refrigerante lá dentro custa R$ 100. Mas esse não é o principal foco, não deveria ser o principal foco da imprensa,
porque todas as COPs têm um preço abusivo de alimentos, não é só Belém, né? Então, os estandes deles custam muito caro. Uma pessoa que quer empreender e ter um stand para vender coxinha, ela tem que pagar R$ 40.000 para as 2 semanas. Então, ela precisa cobrar um preço abusivo da comida porque o stand é abusivo. E isso também não está sendo coberto pela imprensa. Então, não se conta a história completa de nenhuma história. Esse para mim, é o principal problema da cobertura. A Cúpula dos Povos começou ontem, então eu espero que a imprensa tenha oportunidade aí para fazer muitas coberturas de muitos eventos. A Araiara mesmo está com uma casa em Belém chamada Amazon Climate Hub. E é uma casa que tem mais de 100 eventos, são todos da sociedade civil, discutindo racismo ambiental, justiça climática, transição energética, sistemas alimentares, saúde climática e muitos outros debates muito importantes, inclusive que estão buscando avaliar qual que é a principal origem de todos esses problemas, né? Ontem teve um debate super interessante sobre o racismo ambiental e como que mudanças climáticas é uma questão, né, os impactos climáticos são violações de direitos humanos e as escolhas de planejamento urbano e alocação dos espaços urbanos é uma escolha excludente e muitas vezes racista e discriminatória. E esse tipo de discussão, ela tem que contribuir quando a gente está falando de adaptação, que é o principal tópico dessa COP, por exemplo, né? Então, não ter um debate amplo com a sociedade civil e com a academia e com os movimentos sociais sobre todos esses temas acaba transformando a discussão numa discussão desconectada da realidade, né? Como eu falei, a agenda ela foi definida muito rápido, mas tem vários pontos da agenda que ainda não foram acertados, né? E esses pontos que não foram acertados estão sendo objeto de negociação. E isso tem pouquíssimas pessoas da imprensa cobrindo como que essa negociação acontece nos bastidores. Então, vou dar um exemplo. Tem 2 pontos da agenda. Um deles é um país ou um grupo de países pode fazer uma decisão unilateral, como o João Pedro falou, a União Europeia, de decidir não importar um produto de outros países com critérios daquele país, né? Esse é um dos pontos da agenda que é super importante e, lógico, a União Europeia não quer discutir esse ponto, não quer que entre esse ponto na agenda, porque é uma política que eles têm feito já há muito tempo, existem barreiras fitossanitárias. Por exemplo, a União Europeia também não importa produtos agrícolas de regiões do fraturamento hidráulico, do fracking, que é uma forma de explorar o gás muito nociva para o meio ambiente. E aí tem um outro ponto na agenda que está acontecendo em paralelo, que é o financiamento dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. E quanto que essa obrigação de quem já poluiu mais e para quem poluiu menos, ou teoricamente, né, eu não concordo muito com esse viés, mas quem ainda precisaria poluir para se desenvolver, na teoria. E aí a negociação que acontece nos bastidores, que eu acho que é isso que é o mais interessante, que é como que esse poder e essas influências acontecem durante o processo, que deveriam estar sendo cobertas pela imprensa, não estão. Então, o que aconteceu? O Brasil quer mais financiamento, né? Então, um dos objetivos do governo brasileiro é obter financiamento climático, sair dessa COP com uma vitória de um compromisso de financiamento por parte dos países desenvolvidos. E aí a Europa negociou meio que com o Brasil, tá bom, o Brasil tira da pauta a questão unilateral e aumenta o financiamento climático. E esse é o tipo de dinâmica que eu acho super interessante, que fala um pouco sobre essa questão do capitalismo que o João Pedro está levantando, que no final do dia, a discussão está muito pautada no dinheiro e pouco pautada nas pessoas, né? Então, as pessoas são as mais impactadas. Quais são as causas desses impactos? Quais são as comunidades que são ignoradas pelas empresas e que são muitas vezes violadas por não só pelas empresas, os empreendimentos, o modelo de desenvolvimento que está sendo proposto.
A transição energética justa, que transição é essa, né? Que tipo de transição que a gente vai ver? Então, sim, o Brasil hoje, a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa é tanto a produção agrícola, especialmente a pecuária e o desmatamento, mas o último levantamento feito pelo SEG, que é um inventário de emissões feitos pela sociedade civil do Observatório do Clima, do qual nós somos parte, ele mostra que as emissões do desmatamento caíram porque o desmatamento caiu, mas as nossas emissões do setor de energia aumentaram. E se a gente continuar nessa tendência, o esforço de reduzir o desmatamento vai acabar sendo sobreposto a essa carbonização da nossa matriz energética hoje, né? Então tem muitas discussões importantes. Saiu um estudo do Intercept, se eu não me engano, ontem, que mostra exatamente quem financia cada meio de comunicação, né? Então tem a Vale, tem várias empresas que financiam, a JBS, várias empresas que financiam alguns meios de comunicação, e é lógico que isso interfere na qualidade da cobertura. A própria Petrobras, né, tem contratos aí de sigilo que impedem que ela fale, que quem está trabalhando com ela fale sobre isso. Então, a gente tem que trazer, e eu acho super importante vocês, né, o Brasil de fato está trazendo esse debate e a gente poder conversar sobre isso de uma forma mais aprofundada para discutir quais são os reais assuntos da COP e não a coxinha. É isso. E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo no 98,9 FM da Rádio Brasil de Fato, sabe que a gente está com uma cobertura em loco lá na COP30. Nossos colegas aqui, Afonso Bezerra, Carolina Batayer, Mariana Castro, Heraldo Paulino, Rodrigo Chagas também estava lá. Eles estão cobrindo a COP30 presencialmente, participando desses debates e trazendo para nós, no nosso site, www.brasildefato.com.br, a melhor cobertura popular da COP30. E trazendo ainda esse debate, né, que é tão difícil para a gente, de levar adiante propostas efetivas para conseguir confrontar as mudanças climáticas, eu queria trazer que a Cúpula dos Povos está ocorrendo em paralelo à COP30, num espaço separado, né, na Universidade Federal do Pará, e ela vai até o próximo dia 16, e tem muitos debates, muitas discussões, muitas participações importantes lá. Mas eu queria aproveitar, João Pedro, para que você trouxesse para nós, né, você trouxe aqui tantas questões que estão colocadas e que são relevantes, mas quais são as principais propostas do campo popular hoje para a gente confrontar a questão das mudanças climáticas? De que forma a gente pode levar esse debate a sério e de forma efetiva para conseguir evitar, né, as catástrofes ambientais, reduzir esses problemas que a gente está vivenciando e ser efetivo nessa mitigação das mudanças? Muito bem, Rodrigo. Há uma série de propostas que vêm sendo debatidas, que vêm sendo construídas coletivamente, tanto pelas organizações camponesas, que nos articulamos na Via Campesina, onde estão lá os quilombolas, tá, o MPA, tá, quase 20 organizações. Também nós temos um diálogo permanente com parceiros das entidades ambientalistas, que nos ajudam a pesquisar, a refletir. Nós temos também o aconselhamento de vários cientistas que deram a vida inteira pesquisando esses temas, como Carlos Nobre, como Pedro Ivo, enfim, eu acho que nós temos um acúmulo de conhecimento técnico, científico, sobre a realidade brasileira e sobre o que está acontecendo, seja de crimes ambientais, seja de mudanças climáticas, seja pelos efeitos que todos os dias nós estamos sofrendo, que colocam em risco a vida do ser humano, não é só de outros seres vivos. Recentemente, o nosso amigo Carlos Nobre revelou que nos últimos 10 anos já morreram no norte global, rico, 750 mil pessoas de calor.
tá? De todas as idades. Então, notem, de fato, a gravidade do problema coloca em risco a vida do ser humano, que pode ser, às vezes, concentrada num episódio, como as enchentes lá no meu estado, ou agora o tornado no oeste do Paraná, ou os desmoramentos que acontecem nas grandes cidades, com a precipitação concentrada das chuvas. Então, nós já temos uma reflexão coletiva, e aqui eu quero aproveitar, então, muito mais, fazer um enunciado de alguns pontos que também eu espero que lá, durante a cúpula dos povos, se aprofunde e detalhe. Mas para os nossos ouvintes aqui, que aqui não é um espaço de debate no sentido de aprofundamento ou um debate acadêmico, isso aqui é um espaço mais informativo para os nossos leitores e ouvintes. Primeiro ponto, nós temos que aplicar o desmatamento zero. Não é mais possível aceitar cortarmos uma única árvore, não só na Amazônia, em toda parte, aqui na cidade de São Paulo. E, felizmente, a população apoia, aceita o desmatamento zero. Falta coragem para os governantes. Tá? E essa derrubamento de árvores não tem sentido nenhum. Não precisamos mais derrubar nenhuma árvore, nem para produzir alimentos, nem para nada. Segundo ponto, nós temos que reflorestar o país. De novo, tem que reflorestar as áreas degradadas, sobretudo que hoje estão sendo ocupadas pela pecuária. Temos que reflorestar as grandes áreas que o agronegócio transformou num grande monocultivo, que tu não vê mais nenhuma árvore. Né? Basta ver aquelas reportagens do próprio Jornal Nacional, que eles mostram com orgulho. Milhares de hectares, só soja, cana, como se isso fosse um valor. Não. Terceiro, nós temos que fazer essa transição energética. Não é possível mais ficar dependendo dos combustíveis fósseis, do petróleo, da gasolina. Portanto, o transporte público nas grandes cidades tem que se basear no transporte elétrico, não mais de combustível. E nós teríamos que induzir a população a andar de transporte público de qualidade com a tarifa zero. É um absurdo que no Brasil o trabalhador paga para ser explorado e gasta 2 horas no trânsito. Se você institui o transporte público gratuito, isso desalivia o trânsito e diminui a emissão de combustíveis. Nós temos que mudar o padrão de produção de proteína animal. Nós não podemos mais ficar dependentes da pecuária bovina, que é responsável por 50% da emissão dos gases de estufa. Então nós temos que migrar para outro modelo. A própria pecuária ser produzida naquele sistema que até a Embrapa pesquisa, eles chamam de silvio-pastoril florestal, onde você pode criar gados em outro ambiente. Mas, sobretudo, nós temos que sair daquela besteira, da concentração da pecuária, e para migrar para a produção de aves de outra forma, da produção de ovos orgânicos com galinhas soltas e assim por diante. Nós temos que pensar outras fontes de energia que não sejam concentradoras como é agora. Em cada córrego de rio nós poderíamos ter uma pequena hidrelétrica. Não precisamos mais fazer grandes lagos que também destroem a floresta e destroem a biodiversidade. Já tem tecnologia para pequenas hidrelétricas. Nós temos que aproveitar mais a energia solar, de forma concentrada. Nós temos que mudar o padrão eólico, que também afeta o meio ambiente dessas grandes empresas que se instalaram, sobretudo no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba. Há tecnologia, inclusive lá da Índia, de pequenas torres
que podem aproveitar o vento sem causar desequilíbrio na natureza, que é o que já está acontecendo lá no Nordeste, que altera o ciclo das aves, que destrói os morcegos e que deixa as pessoas doidas com aquele barulho que as hélices fazem. Então, nós temos várias propostas, né, que eu diria são propostas urgentes e que fariam a transição para um novo modelo, até que nós consiga controlar e mudar esse modelo insano do capitalismo, que é o verdadeiro predador da nossa natureza e que, infelizmente, está colocando em risco a vida do ser humano. Para isso, a cúpula dos povos e esses outros debates em outras casas, como a Nicole citou, elas têm um papel fundamental. É conscientizar as pessoas, é conscientizar a sociedade, é se contrapor à mídia hegemônica para ir conscientizando as pessoas, para que, no fundo, as mudanças só virão se houver pressão de massas em todos os países, e nós aqui no Brasil temos a nossa responsabilidade. Por isso, para terminar, que os movimentos também estamos convocando, dia 15 de novembro, tá? Que é um feriado, toda a cidade brasileira, vamos fazer uma passeata, vamos nos mobilizar em defesa da natureza, para erguer a nossa voz e apresentar as nossas propostas. Eu só citei algumas, mas em cada território nós podemos ter propostas complementares, como nós, no caso da agricultura, nós temos que fazer a transição para a agroecologia. O agronegócio vai nos levar à morte. Câmbio, Rodrigo. Maravilha, João Pedro. Aproveitando essa sua fala, eu queria trazer aqui também para discussão com a Nicole essa questão das posições ambíguas, né, de alguns países. O Brasil, principalmente, que importa mais para a gente, né, nessa discussão, tem se colocado como um líder, né, dessas discussões, um líder na tentativa de conseguir propostas mais firmes, mais radicais até, na visão de alguns. Mas, por outro lado, ainda é um país que depende muito das commodities, muito do agronegócio na exportação, e está abrindo novos campos de exploração de petróleo, por exemplo, como é o caso da Foz do Amazonas, né, que está em discussão recente. No seu discurso, o presidente Lula trouxe essa questão de que com o dinheiro que se faz guerra, daria para financiar a transição ecológica, levou a pauta do combate à fome, do combate à pobreza para a questão das mudanças climáticas, mas apostou principalmente na questão do financiamento de florestas como uma grande aposta na COP, né? Você vê ambiguidade nesse discurso, Nicole? Como que você avalia a posição de países como o Brasil, que tentam levar um debate mais firme para a COP, mas que tem ainda essa dependência muito extrema das commodities, da exploração do meio ambiente, da exploração de petróleo? Olha, o que eu mais vejo, Rodrigo, na COP é a incoerência, né? A incoerência entre o discurso e a prática é assustadora. Então, vamos começar pelo petróleo. O discurso, Lula fez 3 discursos na cúpula dos líderes e os 3 falando sobre a importância de deixar os combustíveis fósseis para trás. Nós já sabemos dessa importância há muitos anos, né? Toda a comunidade científica, existe um painel intergovernamental de cientistas chamado IPCC. São milhares de cientistas de vários países que fazem cada 5 anos um levantamento sobre a situação climática do planeta. E eles, além de demonstrar que nós estamos indo rumo a um absoluto caos climático e que se nós não reduzirmos urgentemente nossas emissões de gases de efeito estufa, o que nós estamos vivenciando hoje vai parecer um passeio no parque, né? Então, a situação é realmente muito, muito grave e a solução que esses cientistas têm apresentado é zerar o desmatamento, mas principalmente zerar as emissões pela queima dos combustíveis fósseis, que além do petróleo e do gás, é o carvão mineral também. E aí no Brasil nós temos altamente subsidiado, né,
e está indo para os subsídios ao carvão mineral, que é uma tecnologia desatualizada, ela não é eficiente, e hoje os brasileiros e brasileiras pagam uma conta de energia muito alta, é a segunda conta de energia mais alta do mundo, por causa desse monte de subsídio que nós temos feito para o setor de energia. Então, nós subsidiamos o gás fóssil, subsidiamos o carvão, subsidiamos empresas que quebram e aí não tem como pagar os contratos que elas assumiram, e aí se joga para a conta de energia do consumidor, né? Então, esse é um dos pontos que, se nós investíssemos em renováveis e se tivesse políticas públicas de fazer a transição para que as hidrelétricas existentes virassem grandes reservatórios, funcionassem como se fossem baterias. Então, o sistema de ventos parou, ou o sol não está muito... No momento em que não tem sol, essas hidrelétricas elas serviriam como uma reserva de energia, né? Como se fosse uma bateria. Esse sistema ele é possível, precisa de algumas modificações técnicas, mas ele é muito possível e nós não precisamos carbonizar a nossa matriz. E ainda assim, essas decisões elas têm sido feitas. O Brasil ele é líder na expansão fóssil no continente. A Petrobras hoje ela é responsável por 29% de todos os novos projetos de petróleo e gás no continente latino-americano e Caribe. E nós temos hoje uma expansão, como você falou, da fronteira de exploração, na Foz do Amazonas, na Bacia de Pelotas no sul do Brasil, que são regiões ultrassensíveis, não existem estudos ambientais e existe uma pressão imensa da parte de senadores, deputados e do próprio presidente para esse licenciamento. E aí, para mim, a maior incoerência é que esse discurso de falar nós vamos expandir a produção de petróleo e gás para financiar a transição. Então, você está expandindo uma produção que começaria, esse bloco 59, por exemplo, na Foz do Amazonas, que acabou de ser licenciado, ele vai ser explorado daqui a 5 anos, mais ou menos, né? E vai ser explorado de 5 anos de hoje para 20 anos. Então, são 25 anos para frente, ou seja, 2050, o Brasil ainda vai estar explorando petróleo quando a ciência está dizendo para a gente deixar esse petróleo no chão. E aí, fazer a transição do petróleo para o petróleo não é transição. Então, a maior coerência que nós precisamos hoje do Brasil é que o discurso sendo feito lá fora tem que refletir as políticas internas do que está sendo feito aqui, né? E um último ponto que eu acho só importante trazer é que, além de tudo isso que João Pedro trouxe, do que é necessário fazer, a gente também precisa proteger os defensores, né? Os defensores dos territórios, hoje, eles estão muito ameaçados e numa situação muito complicada. E essa é uma outra lição de casa que o Brasil tem que trazer de forma ambiciosa nessa COP. Perfeito, Nicole. A gente está chegando ao final. Com certeza a gente poderia continuar discutindo aqui muito mais questões, muito mais as soluções todas. A gente teve hoje a Nicole Oliveira, diretora executiva do Instituto Araiara. Quero agradecer sua participação, Nicole. Muito obrigado pela contribuição hoje. Obrigada, foi um prazer. Estou à disposição. João Pedro Stedley, liderança do MST, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui, é comentarista fixo do 3x4, sempre contribuindo muito com a nossa discussão. Obrigado, João Pedro. Obrigado a vocês, cumprimentos pelo trabalho, sigam ajudando a conscientizar o nosso povo, para que ele lute, para que ele se mobilize, e sem a mobilização popular, pode botar Jesus Cristo de presidente da República, não haverá mudanças. Câmbio. Tchau, tchau. Tchau, João Pedro. E para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos da política e do mundo, você pode acessar o site brasildefato.com.br. A nossa equipe segue lá na COP, que vai até dia 21. Muito obrigado pela participação aqui hoje, todo mundo que comentou aqui no nosso chat, e até a semana que vem. Por mim, Rodrigo Gomes. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno e Valéria Arcari. A direção é de Camila Salmásio, a produção é de Letícia Holanda, a trilha sonora original é de Alejandra Luciani, os trabalhos técnicos são de Lua Gattinoni e Otávio Gabriel,
A identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo é de Monize Ravena e Lucas Stanislau e a direção executiva é de Nina Fidelis.